Elisa, 27 anos, sonha construir sua própria casa e formar uma família guiada pela fé católica. Em meio à desconfiança, comentários cruéis e provações práticas, ela mantém a oração, a perseverança e o trabalho honesto. A história acompanha suas pequenas vitórias, os momentos em que todos duvidam dela e o milagre lento que nasce da fé que não se rende. Capítulo 1. O sonho que nasceu na mão de Deus. Elisa segura na palma da mão o desenho feito por seu avô. Uma casa simples, um jardim e uma janela alta onde o sol entraria todas as manhãs. Aos 27 anos, ela repete uma oração curta antes de dormir. Senhor, me dá forças para construir o que o Senhor planejou. O sonho não é luxo. É um lugar onde educar filhos, rezar e acolher os que buscam consolo. Seus vizinhos sorriem, mas muitos acham que é fantasia de quem trabalha por conta própria e ganha pouco. Você tem coragem, diz sua mãe. Coragem e fé, responde Elisa tocando o desenho com carinho. Capítulo 2. Trabalho, pão e dedicação. Elisa trabalha em duas frentes, costura de dia e arranjos florais nas manhãs de domingo. Cada centavo poupado vai para um cofrinho de barro com a inscrição Casa. Enquanto costura, reza o terço. A fé não a cega. Organiza planilhas, pede orçamentos e aprende a calcular materiais. A comunidade vê sua disciplina, mas alguns familiares questionam. Você devia aceitar um emprego melhor, garantir conforto primeiro. Elisa ouve, respeita e segue, economizando. Capítulo 3. A zona de descrença. No trabalho, colegas riem quando ela fala de comprar um terreno. Um antigo amigo comenta que ela sonha alto demais. Um tio chega a dizer que ela está se iludindo com promessas. Essas palavras doem mais que o cansaço, porque atingem a esperança que ela carrega. Numa noite, sozinha na cozinha, Elisa chora baixinho. Ela abre a Bíblia e encontra consolo nas palavras que sempre a seguraram. Levanta-se, limpa o rosto e reacende a confiança. Senhor, quando as pessoas duvidarem que eu seja prova da tua fidelidade. Capítulo 4. Pequenos milagres de cada dia. As primeiras conquistas são modestas. Um terreno pequeno, perto da igreja, oferecido por um antigo cliente que se emocionou com sua história. Ela recebe doações de madeira usada e ferramentas de um senhor aposentado. Esses gestos são sementes que mostram que Deus trabalha também nos corações ao redor. Não imaginei que alguém acreditaria tanto assim, diz o doador. A fé contagia, responde Elisa, com um sorriso contido. Capítulo 5. A tentação de desistir. Em um mês de chuvas, o orçamento ameaça estourar. Materiais encarecem e clientes diminuem. Uma proposta de emprego na cidade aparece. Estabilidade, salário alto, vida segura. Muitos aconselham que ela aceite e abandone o projeto. A tentação é real. Elisa passa uma noite inteira em oração. No altar de casa, ela pede discernimento, sente paz e decide permanecer no caminho que começou. Vai com passos mais lentos, mas sem abandonar o terreno. Capítulo 6. O confronto público. Durante uma reunião de bairro, um conhecido deputado local minimiza o projeto dela em público, como exemplo de sonhos impossíveis. A humilhação é pública. Pessoas cochicham. Elisa ouve e sente as bochechas queimarem de vergonha e raiva. No dia seguinte, ela vai à missa dominical e, após a comunhão, aproxima-se do sacrário. Em voz baixa, promete continuar não por orgulho, mas por obediência ao chamado que sente em oração. Capítulo 7. A força que vem da comunhão. A virada vem quando membros da paróquia decidem ajudar. Jovens constroem um dia comunitário para nivelar o terreno. Mulheres organizam um bazar para arrecadar materiais. O padre abençoa a iniciativa publicamente. A descrença dá lugar a atos concretos de fraternidade. Quando a igreja se une, vemos o evangelho em prática. Fala o padre. Elisa chora de gratidão e reencontra coragem para enfrentar a sequência de desafios. Capítulo 8. Progresso a dedo.
A construção começa lentamente. Cada parede erguida tem o nome de quem ajudou gravado num pedaço de madeira que Elisa guarda. Ela aprende a assentar tijolos, mistura a argamassa no calor do meio-dia e, nas pausas, reza com os voluntários. Certo dia, uma vizinha-avó observa. Nunca vi alguém tão tenaz. Elisa responde. Não é só minha força. É o que brota quando se confia em Deus. Capítulo 9. Quando a tentação vira calúnia. Alguns que antes menosprezaram começam a espalhar boatos. Dizem que Elisa recebeu dinheiro ilícito ou que constrói por vaidade. A calúnia chega ao ponto de abalar possíveis doadores e deixar Elisa sem respostas. A injustiça fere profundamente. Ela procura o padre, desabafa e recebe um conselho simples. Perdoe e marche. Ela ora por quem a caluniou e continua. A fé a sustenta, mesmo quando a verdade parece pequena diante das vozes. Capítulo 10. O Domo da Esperança. Chega o dia de colocar o telhado. A comunidade se reúne em oração e trabalho. Enquanto pregam as últimas ripas, uma senhora idosa recita o Pai Nosso em voz alta. O sol incide sobre a obra, e Elisa sente que mesmo as dificuldades estavam a serviço de algo maior. Hoje vemos que nem tudo que é lento é inútil, diz o líder da juventude. Elisa respira fundo e toca a madeira quente do telhado, reconhecendo a mão de Deus em cada martelada. Capítulo 11. A prova final. Falta a parte interna. Portas, janelas e acabamento. Os recursos são escassos. Um fornecedor desiste de entregar material essencial dizendo que já deu demais. Em casa, Elisa confessa o medo à sua mãe. Tenho medo de ter feito todo esse esforço em vão. Nosso trabalho sempre tem fruto, filha. Confia no Senhor. Na mesma semana, um antigo cliente reaparece e paga por um grande pedido atrasado que liquidou as dívidas. A providência vem de onde ela menos esperava. Capítulo 12. A casa, a família e a bênção. No domingo em que a casa fica habitável, a comunidade organiza uma pequena bênção. O padre vem, asperge água benta, e a família e amigos entram um por um, deixando palavras de carinho. Pessoas que zombaram no início agora aplaudem. Elisa cruza a sala, abre a janela alta e deixa que a luz entre. Ela se ajoelha e agradece em voz alta. Obrigada, Senhor. Não por ter sido fácil, mas por não ter me deixado sozinha. Meses depois, a casa acolhe um lar com filhos, risos, e a mesa comunitária onde vizinhos se reúnem. A história de Elisa permanece como sinal de que a fé perseverante aliada ao trabalho honesto e ao amor ao próximo transforma sonhos em realidade. Epílogo. Elisa guarda o pequeno cofrinho vazio na prateleira, agora símbolo não apenas de economia, mas de uma promessa cumprida. Na igreja, pessoas jovens recontam sua história como exemplo de coragem. Ela continua a acordar antes do sol, orar, trabalhar e acolher. A casa é obra humana, mas o recomeço foi dado por quem, pela graça, faz florescer até o deserto. Se você duvida, venha e veja. Ela diz a quem a procura. O Senhor nos prova, não para nos humilhar, mas para nos ensinar a confiar mais profundamente. Flores de esperança. Continuação. Quando Deus reconstrói o coração, a história não termina. Ela floresce em novas estações. Introdução curta. Depois da bênção da casa e do recomeço, a vida de Elisa segue se revelando como um jardim que precisa ser cuidado. Esta continuação amplia a jornada, aprofundando personagens, provações e vitórias, agora com 12 capítulos novos, que seguem a mesma voz e fé da história original, com mais detalhes, encontros e cenas de comunhão. Capítulo 13. A casa que acolhe. A casa recém-erguida transforma-se rapidamente em ponto de encontro. Nas manhãs, o cheiro do pão assado escapa pela janela alta. À tarde, as crianças do bairro batem à porta para trocar figurinhas ou ajudar a regar o jardim. Elisa percebe que o projeto nunca foi só dela, é de uma comunidade que aprendeu a esperar. No primeiro café comunitário,
Uma jovem mãe desabafa sobre a solidão. Elisa ouve, serve mais café e diz com suavidade: aqui você tem um lugar e mãos que ajudam. Não precisa segurar tudo sozinha. O gesto simples vira pequena rede de apoio. Uma troca de fraldas por conselhos. Um almoço por companhia. Capítulo 14. O batizado do jardim. O padre sugere batizar simbolicamente o jardim, como gesto de gratidão. Crianças correm entre canteiros enquanto ele faz uma bênção, aspergindo água e recitando um pequeno trecho do Evangelho. Elisa sente um nó no peito, lembrando-se das noites de oração que a trouxeram até ali. Depois da bênção, Dona Ruth entrega a Elisa um vaso com a marca do trabalho comunitário. Gravado, o nome de cada voluntário. Elisa entende que a casa já é templo vivo de uma fé que se manifesta em ação. Capítulo 15. A Escola de Pequenos Ofícios. Com a demanda crescente, Elisa organiza pequenas oficinas de costura e panificação para jovens da paróquia. Entre fios e batedeiras, ela ensina não só técnicas, mas também disciplina e honestidade no trabalho. Samuel ajuda nas aulas práticas, sempre lembrando os jovens sobre a importância do serviço. Um dos alunos, Marcos, encontra ali a primeira oportunidade de emprego. Ao final do curso, ele chora ao abraçar Elisa. Você não sabe o quanto isso muda minha vida. Deus sabe, responde ela, e reza por ele. Capítulo 16. A prova do orgulho. Com a casa e as oficinas, surgem também convites para se expor publicamente. Um jornal local quer um perfil. Alguns na comunidade temem vaidade. Outros veem oportunidade de inspirar. Elisa consulta o padre e decide aceitar, mas com um propósito claro, que a história fale de fé e serviço, não de glória pessoal. No bate-papo com o repórter, ela repete tantas vezes que a mão de Deus foi a principal autora daquele capítulo. O retrato publicado traz emoção, mas também murmúrios. Há sempre quem confunda reconhecimento com orgulho. Capítulo 17. A ferida velha. Um parente distante reaparece com cobranças sobre herança antiga e acusações veladas de que Elisa usou recursos da família. A tensão ameaça reabrir feridas da infância. Em oração, ela pede sabedoria para responder sem raiva. No encontro, prefere palavras medidas. Explica documentos, convida para ver a casa e mostra como cada centavo foi investido em trabalho social. A visão sincera amolece corações duros, e alguns pedidos se transformam em pedidos de desculpas. Capítulo 18. A tempestade financeira. Uma crise regional atinge o comércio local. Fornecedores atrasam, preços sobem. A oficina precisa reduzir turmas. Elisa sente novamente o peso da incerteza, mas não cede ao desespero. Reúne o grupo em oração e organização prática. Renegociação de prazos, rifas modestas e um bazar de peças feitas pelos próprios alunos. O esforço comunitário cobre uma etapa crucial e revela algo claro. Quando a fé anda junto com a prudência, portas se abrem mesmo em tempos fechados. Capítulo 19. As cartas que chegam. Entre correspondências, Elisa encontra cartas de pessoas que foram tocadas pelo projeto. Um pai que conseguiu emprego, uma senhora que não se sentia mais só, um jovem que voltou a estudar. As páginas são pequenas flores de gratidão. Elisa guarda cada uma numa caixa, lendo-as sempre que o cansaço pesa. Numa tarde chuvosa, lê em voz alta uma carta para Samuel e para os voluntários. Vocês me devolveram a coragem de sonhar. Eles se emocionam e renovam o compromisso de servir. Capítulo 20. A casa de retiro. O padre sugere transformar um quarto da casa em pequeno espaço para retiros semanais de oração e convivência. A ideia nasce simples. Fins de semana de silêncio, leitura espiritual e partilha. O primeiro retiro reúne mulheres que carregam perdas. Entre leituras de santos e silêncio, cada uma deixa uma pedra com uma intenção num pequeno altar de pedras. Ao final, partilham pão e testemunhos. Elisa observa e agradece. A casa agora gera frutos espirituais e práticas concretas de cura.
Capítulo 21. O desafio da saúde. Samuel adoece de forma passageira. Exames mostram que precisa de repouso. A notícia traz preocupação e medo. Quem ajudará Elisa na gestão dos projetos? Em oração, ambos confiam e veem a comunidade responder com horários de visita, compras e apoio administrativo. No momento mais difícil, uma vizinha que havia sido aluna da oficina assume a coordenação por uma semana. A solidariedade permite a recuperação de Samuel sem ruir as atividades. Elisa aprende que aceitar ajuda é também forma de humildade. Capítulo 22. A festa da colheita. Chega a época de celebrar. Plantinhas do jardim deram muitas ervas e alguns legumes. Organizam uma pequena festa de colheita, com comidas simples, terço comunitário e cânticos. O pároco faz um breve sermão sobre gratidão e trabalho. Durante a festa, Elisa sobe a cadeira e fala de sua gratidão. Não construí só uma casa. Juntos plantamos esperança. A comunidade responde com aplausos e lágrimas. Capítulo 23. O encontro com a juventude. A paróquia pede que Elisa compartilhe sua experiência com grupos de jovens. Ela prepara uma fala sincera. Confissões de medo, relatos de luta e, acima de tudo, o testemunho de que Deus caminha com quem se dispõe a trabalhar. Os jovens fazem perguntas diretas. Um deles quer saber como manter a fé quando tudo falha. Elisa responde com simplicidade. Reze sempre, trabalhe com honestidade e confie que Deus provê, e conta histórias de pequenas providências que pareciam coincidências. Capítulo 24. Legado e novo chamado. Anos depois, a casa continua ativa e inspira outras iniciativas na região. Elisa é convidada a participar de uma rede de mulheres que apoiam projetos sociais. Ao aceitar, percebe que o chamado cresceu. Não se trata mais de apenas manter a casa, mas de multiplicar sementes. Ao olhar as paredes, as fotos e as cartas guardadas, ela sussurra em gratidão. Senhor, tudo foi graça. Que eu saiba sempre repartir o que recebi. O capítulo final desta continuação não é ponto final, mas celebração. A obra humana segue em construção, e a fé, aquela que não cedeu aos murmurinhos e às calúnias, transforma a vida de muitos. A casa de Elisa permanece como sinal de que, onde há coragem e oração, Deus reconstrói corações e multiplica a esperança. Flores de esperança. O próximo sopro. Capítulo 25. A carta anônima. Ao abrir a caixa de correio, Elisa encontra um envelope sem remetente. Dentro, uma folha dobrada. Nossa família foi despejada. Temos 3 crianças. Não pedimos ajuda com dinheiro. Só um lugar para dormir e alguém que nos ensine a recomeçar. Ela segura a carta e sente algo apertar no peito. Samuel entra na cozinha e a encontra com o papel na mão. Quem escreveu? Pergunta ele preocupado. Não sei. Mas não posso ignorar, responde Elisa, com a voz firme. Eles reúnem mantas, alguns cobertores doados e uma cesta de mantimentos. No caminho para a casa da família, Elisa murmura o Pai Nosso em voz baixa. Ao chegar, abre a porta devagar e encontra uma mãe com olhos cansados e 3 crianças encolhidas. Entrem, diz Elisa, abrindo espaço. Vamos tomar um pão e conversar. Durante a visita, Elisa ensina como conservar alimentos, organiza as crianças para um cantinho de estudos e combina com a mãe formas de gerar renda, bordados ensinados por Dona Ruth e pães vendidos na feirinha. Antes de ir embora, todos se ajoelham. Samuel conduz uma oração simples. Deus Pai, abençoa esta casa que acolhe hoje, dá-nos pão, dá-nos coragem, e faz-nos instrumentos da tua caridade. Amém. A mãe chora de gratidão. As crianças sorriem pela primeira vez em semanas. Na soleira, Elisa nota novamente a mancha de barro, sinal de quem esteve observando. Uma pergunta fica no ar. Quem mandou a carta? Capítulo 26. Tiago chega. No mutirão de sábado, Tiago aparece com uma mochila e luvas de trabalho. Sou Tiago, diz tímido. Ouvi falar do trabalho de vocês. Queria ajudar nas obras e aprender mais.
Elisa sorri e apresenta a ele o canteiro principal. A gente agradece muito. Hoje vamos plantar a cerca viva e revisar o telhado da antiga garagem para virar cozinha da padaria social. Enquanto trabalham, Tiago conversa com Samuel. Vim de uma família que teve muita mudança. Queria retribuir o que aprendi num curso técnico. Aqui você aprende com a vida também, responde Samuel. No final do dia, Tiago permanece para a oração. Elisa conduz o terço com voz calma. Tiago escuta atento. O vínculo começa ali. Trabalho, fé e compromisso. Capítulo 27. Noite de dúvidas e decisão numa madrugada de insônia, Elisa senta-se à mesa com a Bíblia aberta. As contas da casa e das oficinas estão sobre a mesa. A tentação do empréstimo reaparece. Ela levanta e acende uma vela diante da imagem de Nossa Senhora. Mãe, mostra o caminho, sussurra. Ao amanhecer, convoca uma assembleia na sala grande. Voluntários, alunos e alguns parceiros comparecem. Elisa expõe números, riscos e alternativas. Há debate acalorado. Vozes discordam. E se aceitarmos o empréstimo e crescermos mais rápido? Diz um jovem. Ou perdemos o controle e a missão se transforma em negócio, retruca outra voluntária. Elisa pede silêncio. Então propõe. Vamos tentar a feirinha mensal e uma campanha de microdoações por 3 meses. Se não for suficiente, reavaliamos. Todos oram juntos, recitam a oração de São José, padroeiro do trabalho, e concluem com fé. A decisão une prudência e esperança. Capítulo 28. A primeira feirinha. No sábado, a praça enche de mesas coloridas. Pães, bolos, panos bordados, vasinhos do jardim e cartões com versículos. Uma placa simples. Feirinha Flores de Esperança, apoio à rede. Uma empresária, Dona Helena, aproxima-se emocionada após ouvir o testemunho de Elisa no microfone. Quero ajudar a distribuir seus produtos em pequenas mercearias, diz ela. Obrigada, responde Elisa com os olhos brilhando. Mas precisamos que permaneça uma parceria que respeite o nosso propósito social. Ao final, o lucro cobre materiais mensais e rende um excedente para pequenas bolsas a alunos. A comunidade vibra. O padre bendiz o sucesso. Um repórter local grava um pequeno trecho, mas Elisa pede que focalizem a missão, não rostos vulneráveis. Capítulo 29. Proposta e limites. Empreendedor que procurara a casa retorna com uma proposta formal. Investimento em troca de exclusividade comercial. Tiago, agora coordenador de obras, e a equipe reúnem-se para discutir. Se aceitarmos, temos dinheiro garantido, diz um membro. E se perdermos autonomia, trairemos risco aos assistidos, contesta Elisa. Elisa propõe cláusulas: controle comunitário do conselho, preservação de ofertas sociais gratuitas e veto do conselho sobre qualquer mudança que envolva beneficiários. O empreendedor recusa algumas cláusulas e a negociação cessa. A escolha reafirma a identidade. A rede floresce com fidelidade ao propósito, não por lucros. Eles encerram com a Salve Rainha e então planejam caminhos alternativos de captação. Capítulo 30. Seminário e Retiros Padre. Miguel organiza um seminário de fim de semana na casa. Trabalho e espiritualidade. A programação alterna a oração da manhã, oficinas práticas e momentos de partilha à tarde. Numa das manhãs, o padre conduz uma lectio divina sobre o Evangelho do Semeador. Em grupos pequenos, voluntários partilham desafios pessoais, como manter a fé quando o cansaço pesa, pergunta uma aluna. Voltando sempre ao porquê, responde Elisa. Quando lembramos de quem ajudamos, o cansaço perde seu peso. À noite, há um momento de vigília. Todos caminham até o jardim, acendem velas e recitam as lágrimas de agradecimento. O retiro aprofunda o sentido do trabalho, serviço que é oração em ação. Capítulo 31. Visibilidade com cuidado. Repórter regional volta com uma equipe maior. Elisa exige um termo de consentimento para entrevistar beneficiários,
e decide publicar apenas imagens das oficinas e depoimentos com autorização escrita. Na entrevista, ela fala: "Não buscamos holofotes. Queremos parcerias que ampliem o bem sem expor quem recebe. O material é veiculado com sensibilidade. A repercussão traz novos contatos de apoio institucional. Tiago cuida das redes sociais com um regulamento claro. Fotos só com permissão, foco em processos e resultados, e linguagem que preserve dignidade." Ao final do capítulo, Elisa escreve um breve guia de comunicação interna para a rede. Capítulo 32. Semente que continua. O sol da manhã iluminou a sala onde, meses antes, Elisa traçara os primeiros desenhos da casa. Hoje, as paredes guardavam fotos de oficinas, bilhetes de agradecimento e pequenos vasos com mudinhas do jardim comunitário. As vozes dos jovens, que chegavam cedo para preparar pães na padaria social, misturavam-se ao som distante do terço rezado na igreja próxima. Elisa caminhou pela casa, parando em cada canto como quem lê um livro querido. Samuel trouxe-lhe uma xícara de café. Tiago trazia ferramentas para a reforma da cozinha comunitária. Dona Ruth veio com um doce e um versículo. Um grupo de mães marcava a próxima reunião das turmas de costura. Um rapaz que aprendera a fazer pães trazia notícia de uma vaga de trabalho para um colega. Tudo fervilhava de vida simples e agradecida. Reunidos à mesa, terminaram com a oração de ação de graças. O padre fez a bênção breve, e antes de irem embora, Elisa sentou-se junto à janela alta e olhou o jardim. Sussurrou, mais para si do que para os outros: "Obrigada, Senhor, por cada mão que veio plantar aqui. Ainda há muito a semear." Ela colocou no centro da mesa um pequeno envelope com bilhetes de novos pedidos de ajuda, convites para compartilhar a experiência em outra comunidade e um esboço rascunhado de um novo desafio. Não eram problemas. Eram portas. Ao fechar a porta de casa naquela tarde, Elisa sentiu paz e expectativa ao mesmo tempo. A história daquela casa havia ganho raízes profundas, mas sabia-se apenas no começo do caminho. "Ainda há muito por florescer", disse ela, olhando para o horizonte. Ficou no ar a certeza de que vinha mais. Novos rostos, novas provas, novas graças. O capítulo terminava. A vida seguia, pronta para um novo capítulo. Capítulo 33. Ainda há muito por florescer. Elisa segurou a xícara de café, e a frase que saíra seus lábios havia permanecido no ar. Ainda há muito por florescer. Não era promessa vazia, era convocação. Na semana seguinte, o telefone tocou com uma notícia que iria romper sua rotina. A prefeitura anunciaria uma seleção de projetos sociais para receber um pequeno fundo municipal destinado a iniciativas comunitárias. A verba poderia consolidar a padaria social e permitir a abertura de 2 unidades da rede em cidades vizinhas. Ou poderia exigir uma gestão formal, relatórios e deslocamentos constantes. No fim da tarde, sentou-se com Samuel e Tiago à mesa da cozinha. "Se formos atrás desse edital, terei que dedicar metade do meu tempo à gestão, às viagens e às reuniões", disse Elisa, devagar. "E se a gente ganhar?", perguntou Tiago, já sonhando com equipamentos melhores. "Vai mudar nossa rotina. Vai nos tirar do dia a dia da oficina, sim", respondeu ela. "Mas talvez seja o passo para que mais famílias tenham onde recomeçar." Eles oraram antes de decidir. Elisa pegou a Bíblia aberta no Salmo 37 e, em voz baixa, pediu discernimento. A escolha foi tomada: inscrever-se no edital, consciente do preço a pagar. Capítulo 34. A escolha que exige distância. Os meses seguintes trouxeram papéis, reuniões na prefeitura e visitas técnicas. Elisa descobriu que a formalização exigia documentos, reuniões semanais em outra cidade e um plano de governança mais rígido. Para não sufocar a casa-mãe, propôs uma divisão clara. "Eu vou assumir a coordenação do projeto de expansão por 6 meses. Samuel fica responsável pela operação diária aqui", explicou na assembleia. "E se algo acontecer lá e precisarem de você?", questionou Dona Ruth, preocupada. "Vamos criar uma equipe de resposta. Não vou abandonar ninguém", afirmou Elisa.
A decisão arrancou dela duas coisas: confiança no discernimento e tristeza por deixar o cotidiano imediato. Antes de partir para o primeiro ciclo de reuniões, reuniu os voluntários e rezou o Pai Nosso em voz alta, pedindo que a comunidade mantivesse a casa como casa, mesmo sem sua presença constante. Capítulo 35. O trabalho. Fora e a falta de rotina. O novo trabalho trouxe desafios práticos. Elisa passava dias em deslocamento, participava de conselhos municipais e negociava parcerias. Sentia a falta do cheiro do pão assado ao amanhecer e das vozes infantis no jardim. Em uma noite, ao voltar tarde, encontrou a casa mais silenciosa que nunca. Samuel a recebeu com um abraço cansado. Foi difícil segurar as pontas sozinho, mas nós conseguimos. Eu sei, e agradeço. Mas temo que, ao me dedicar a espalhar a rede, eu perca a intimidade com as pessoas que primeiro me confiaram, confessou Elisa. Naquela semana, uma aluna da oficina, Mariana, bateu à porta com lágrimas. Uma crise familiar a obrigava a faltar às aulas. Elisa percebeu que sua ausência se tornara real obstáculo para algumas vidas dependentes do cotidiano da casa. Levantou-se, pegou a vela e foi com Mariana até o jardim. Ali, em oração simples, pediu forças para conciliar expansão e presença. Capítulo 36. A proposta que divide. Veio então uma proposta de uma ONG regional. Oferecer financiamento amplo para a rede, porém exigindo que Elisa aceitasse ser diretora executiva em tempo integral, com sede na capital. O cargo significaria maior alcance e recursos, mas também significaria a distância definitiva da casa onde tudo havia começado. Naquele dia, reuniu-se com Samuel e Tiago no altar improvisado da sala. Se eu for, a casa pode ficar desassistida. Se eu ficar, perderemos a chance de ampliar de forma estruturada, disse ela. O que o seu coração diz? Perguntou Samuel. Elisa fechou os olhos e rezou o anjo da guarda. Lembrou da carta anônima, do rosto das crianças acolhidas, da avó que plantara um vaso. Ao abrir os olhos, falou: o meu coração diz que não posso abandonar o que Deus plantou aqui. Mas talvez eu aceite o cargo, se conseguirmos um modelo que mantenha a casa-mãe com autonomia plena e uma coordenação local forte. Negociaram cláusulas, sede administrativa na capital, mas coordenação local com poder de veto, vagas garantidas para moradores locais na gestão, relatórios participativos. A ONG aceitou parte das condições. A escolha trouxe alívio e tensão. Conciliar dois mundos exigiria dela decisões duras e delegação verdadeira. Capítulo 37. Aprender a delegar. Assumir o novo cargo significava aprender a delegar sem desamparo. Elisa colocou no papel uma lista de funções que deveriam continuar acontecendo diariamente: padaria, oficinas, acolhimento emergencial, acompanhamento escolar das crianças. Para cada função, indicou uma pessoa de confiança e elaborou um pequeno treinamento intensivo de 2 semanas coordenado por Samuel. Em uma tarde de formação, ela disse aos voluntários: confio em vocês. Não pedirei perfeição. Pedirei honestidade, comunicação e oração. Não vamos falhar. Respondeu Tiago com firmeza. As primeiras ausências revelaram fragilidades, conflitos de horários, falta de rotinas consolidadas e pequenas falhas logísticas. Elisa passou noites revisando escalas e telefonando, aprendendo que liderar à distância é exercício de paciência e humildade. Em oração, pediu a São José, pedreiro e patrono do trabalho, coragem para construir com mãos que não fossem as suas. Capítulo 38. Aprovação na distância. Quando Elisa estava a quilômetros de distância, chegou uma notícia. Um incêndio pequeno na cozinha comunitária, provocado por um curto-circuito durante a noite. Não houve feridos, e os voluntários agiram rápido, mas a cozinha ficou inutilizável por semanas. A comunidade na cidade ficou abalada. Boatos surgiram sobre negligência. Elisa sentiu o peso do erro que ela não cometeu, mas que recaía sobre sua liderança.
Reuniu a equipe por videochamada e fez algo que aprendera na vida: assumir a dor e oferecer transparência. Vamos consertar, vamos documentar as reformas e vamos reforçar os protocolos de segurança, disse ela firme. E vamos aproveitar isso para pedir ao padre que abençoe a nova cozinha e falar sobre prevenção nas oficinas, sugeriu Samuel. Elisa organizou uma campanha de emergência, articulou doações de equipamentos e voltou por uma semana para coordenar pessoalmente a reconstrução. A experiência ensinou-lhe que liderança exige presença em crises e sistemas robustos para quando ela estiver ausente. Capítulo 39. Reavaliação do chamado. Com o tempo, a tensão entre missão local e missão em rede cresceu. Num retiro pessoal longe de celulares, Elisa passou 2 dias em silêncio e leitura espiritual. No terceiro dia, abriu o caderno onde, anos antes, o avô desenhara a casa. Releu cartas, relatórios e fotos. Pediu ao Senhor: mostra-me onde plantar os próximos brotos. Se for para crescer, dá-me sabedoria. Se for para permanecer, confirma-me. Ao retornar, convocou o conselho comunitário. Propôs um modelo híbrido definitivo: passagem gradual de parte da coordenação para uma equipe local certificada, manutenção de sua função como articuladora regional, com agendas mensais presenciais, e criação de um programa de formação de líderes locais com metas claras de autonomia em 18 meses. Não é recuo, explicou ela. É plantar para que possamos colher em muitos lugares sem perder a raiz daqui. O conselho aprovou. O plano exigia trabalho duro e lágrimas de adaptação, mas devolvia à casa o pulso cotidiano que tanta gente precisava. Capítulo 40. O recomeço do cotidiano. Voltando a uma rotina mais equilibrada, Elisa integrou suas viagens com semanas inteiras dedicadas à casa-mãe. O rosto de Mariana, agora com estabilidade familiar, era lembrança diária do porquê de tudo aquilo. Tiago assumira a coordenação de obras, Samuel, a gestão operacional. Dona Ruth liderava o espaço de acolhimento. Novos líderes surgiam das oficinas. Numa tarde serena, sentaram-se no jardim e fizeram uma ação simbólica. Cada líder plantou uma muda com a inscrição do seu compromisso. Depois, em círculo, rezaram juntos o terço e agradeceram pelas decisões difíceis que lhes permitiram seguir. Ainda há muito por florescer, repetiu Elisa, agora sem pressa, sabendo que decisões tirariam sua rotina, mas haviam gerado espaços maiores de presença. No horizonte, novos convites chegavam. Cartas de outras paróquias pedindo formação e uma jovem mãe deixaram um bilhete. Vim buscar esperança, encontrei casa. A vida se renovava. O desafio agora era cuidar do que crescia sem perder a fidelidade aos primeiros passos. Capítulo 41. A visita que toca fundo. Uma manhã de verão chega à casa um grupo de mulheres da periferia próximas, trazendo uma cesta de pães e óleos esperançosos. Entre elas, uma senhora chamada Estela, que andou horas para agradecer pessoalmente. Vocês nem imaginam, diz Estela com voz trêmula, como minha filha voltou a sorrir depois do curso de costura. Elisa pega a mão dela e sente a confirmação de que a rede não é teoria. São vidas transformadas. Ao final do encontro, Estela pede uma bênção. Reúnem-se em volta da mesa e o padre faz uma pequena oração. Senhor, abençoa estas mãos que trabalham, estas vidas que reconstroem-se, e que a casa seja sempre porto de misericórdia. Amém. O agradecimento vira força para enfrentar a próxima tarefa: formalizar novas turmas e criar um calendário de mentorias. Capítulo 42. O convite para o encontro regional. Uma carta oficial chega da diocese. Um encontro regional de iniciativas sociais quer que Elisa compartilhe a experiência da rede. A proposta é um reconhecimento, mas implica palestrar para líderes e bispos e preparar material. Exige tempo e nervosismo. Na preparação, ela convoca Samuel e Tiago. Quero levar não só números, mas o coração desse trabalho, diz Elisa. Leve também as histórias, responde Samuel. Elas tocam o que planilhas não alcançam. No encontro,
Elisa fala com simplicidade e uma irmã religiosa sussurra. Precisamos de gente assim. Obrigada por dividir. O retorno traz convites para replicação em outras dioceses. A rede cresce em reputação e, com ela, nova responsabilidade. Capítulo 43. Crise de liderança. Ao crescer, surgem tensões internas. Um jovem voluntário quer modernizar processos rapidamente e propõe mudanças administrativas que alguns consideram arriscadas. Debates acalorados tomam a sala do conselho. Não podemos ficar parados, diz o jovem. E não podemos perder a missão no caminho, responde Dona Ruth. Elisa convoca um tempo de escuta em oração e propõe uma etapa. Um laboratório de práticas por 3 meses para testar propostas, com indicadores claros e avaliação conjunta. A fé pede prudência e coragem, ela afirma. Testaremos com coração aberto e espírito de serviço. O laboratório revela pontos bons e falhas. Ao final, ajustam-se processos e fortalecem-se canais de diálogo. A crise vira lição de governança. Capítulo 44. O chamado da educação. Uma escola local procura a rede para criar um programa de manhãs práticas que incluam jardinagem, panificação e cidadania para adolescentes em risco. É a chance de prevenir e multiplicar impacto, mas exige coordenação pedagógica e recursos. Elisa e o conselho delineiam um piloto. Manhãs semanais na casa, com transporte garantido e acompanhamento psicossocial. Launcham uma campanha chamada Manhãs de Esperança para arrecadar fundos e voluntários. Na primeira manhã do piloto, um adolescente chamado Felipe segura a pá com desconfiança. No fim do dia, sorri pela primeira vez ao provar o próprio pão. Uma professora chora ao vê-lo repartir o pão com um colega. Isso é o que queremos, sussurra Samuel para Elisa. Fazer com que aprendam a cuidar e a confiar. Capítulo 45. Um teste de perseverança. Quando a rede começa a atender as manhãs na escola, um corte inesperado no orçamento municipal ameaça a continuidade do projeto. A comunidade se mobiliza. Uma vaquinha online, bazares extras e um apelo nas missas. Elisa sente o peso de liderar sob incerteza, mas também a força de quem não caminha só. Numa noite de vigília improvisada, reúnem-se para orar pelo financiamento. Cada pessoa traz um pouco. Tempo, trabalho, doação. Ao amanhecer, chegam notícias de pequenos patrocinadores que se comprometeram por trimestre. Não é solução definitiva, mas permite respirar e planejar sustentação mais sólida. A providência chega, nem sempre como esperamos, diz Elisa, com os olhos úmidos. Nós precisamos ser fiéis aos pequenos passos. Capítulo 46. Sementes para o futuro. Com a retomada do projeto escolar e o fortalecimento das turmas de ofícios, Elisa reúne o conselho e traça um plano de 3 anos. Consolidar lideranças locais, criar um fundo de emergência e formar uma rede de mentores entre ex-alunos. Cada etapa vem com metas e com o pedido de oração comunitária. Na última cena, ao anoitecer, Elisa caminha pelo jardim. Toca as folhas das mudas recém-plantadas e sussurra. Ainda há muito por florescer. O vento traz consigo o som do terço vindo da igreja e o riso das crianças, e a sensação de que, apesar das mudanças que tiraram-na da rotina, a raiz permaneceu firme. O caminho segue aberto. Novas cidades, novos desafios, novas mãos que virão plantar. Capítulo 47. O convite internacional. Uma manhã, chega um e-mail inesperado. Uma organização europeia ligada a projetos sociais envia convite para Elisa participar de uma conferência sobre economia solidária. A oferta inclui passagem e hospedagem, além de espaço para apresentar a Rede Flores de Esperança. A alegria mistura-se à dúvida. Viajar significaria mais ausência da casa-mãe e novos compromissos administrativos. Na reunião de conselho, Elisa coloca a proposta em mesa. Se eu for, poderei captar parcerias que garantam sustentabilidade para anos, diz ela. Mas corremos o risco de perder o pulso local, responde Dona Ruth, cuidadosa. Eles oram, leem em voz alta o Salmo 121 e decidem por um envio. Elisa viajará,
mas com um mandato claro de buscar parcerias alinhadas aos valores da rede. Samuel assume a chefia provisória. Ao despedir-se, o grupo a abraça e o padre faz a bênção de envio. Vai e leva a nossa oração contigo. Capítulo 48. Olhares do mundo e coração em casa. Na conferência, Elisa encontra outros líderes, compartilha métodos, mostra receitas, protocolos de governança e, sobretudo, conta histórias de pessoas comuns transformadas pelo trabalho comunitário. Uma fundação se mostra interessada em apoiar formação de lideranças para 3 novas casas em regiões distantes. Enquanto Elisa fala e assina compromissos, em sua caixa postal chegam notícias da casa. Tiago organiza uma feira especial. Uma das alunas conclui o curso e consegue emprego formal. Um jovem lidera a horta. A distância dói, mas as mensagens chegam como flores que confirmam um trabalho vivo. Ao retornar, Elisa encontra a casa cheia de fotos, relatórios simples e uma nova rotina ajustada. Ela percebe que o cuidado de poucos podia virar autoridade de muitos. Capítulo 49. A tentação do crescimento acelerado. Com propostas de financiamento e convites para replicar o modelo, surge a pressão para acelerar a expansão da rede. Investidores e políticos interessados buscam associar sua marca ao sucesso. No conselho há disputas. Alguns querem aceitar todas as propostas e crescer rápido. Outros pedem cautela. Elisa convoca um retiro de liderança. Em silêncio e oração, ela propõe critérios claros para aceitar novas parcerias: preservação de autonomia local, garantia de vagas para beneficiários nas novas unidades, respeito à privacidade e prioridade a modelos de sustentabilidade local. Crescer é bom, mas crescer às custas do que somos não vale, diz ela. A proposta une o grupo, e a rede estabelece um código ético para parcerias. Capítulo 50. Uma crise política. Uma mudança de gestão na prefeitura afeta parte dos repasses destinados a iniciativas comunitárias. Projetos em outras cidades ficam suspensos. Notícias nas rádios locais trazem rumores e incertezas. A rede enfrenta risco de cancelar turmas e dispensar instrutores. Elisa convoca a haste de emergência, contatos com deputados, reuniões com líderes comunitários e uma campanha de mobilização popular, para mostrar impacto social. Em meio ao movimento, uma senadora da região visita a casa, se comove e articula conversas que reestabelecem parte dos recursos. A vitória é parcial, conquistada com engajamento e oração. A política muda, mas a vontade do povo fala mais alto, comenta Samuel aliviado. Capítulo 51. O matiz da perda. Entre vitórias nem tudo se resolve sem dor. Um dos primeiros voluntários, homem que havia sido mentor de muitos jovens, falece subitamente. O luto abre feridas. A comunidade perde um pilar. No velório, Elisa conduz uma lembrança. Narra pequenos milagres e ri de histórias singelas que marcaram a convivência. Após a missa de corpo presente, o grupo planta uma árvore no jardim em memória. A perda traz questionamentos e, ao mesmo tempo, reafirmação. O trabalho continua em nome dos que partiram. Capítulo 52. Caminhos entrelaçados. Com a casa estabilizada, parcerias alinhadas e um código ético consolidado, a Rede Flores de Esperança entra numa nova fase de maturidade. Elisa, mais experiente, alterna viagens e presença com maior confiança. Os líderes locais, formados e testados, conduzem a rotina com serenidade. Numa noite de confraternização, sentam-se todos ao redor da mesa grande. Há pão caseiro, histórias, risos e um tempo de ação de graças. Elisa olha para as pessoas que ao longo dos anos tornaram-se família. Ainda há muito por florescer, diz ela novamente, mas agora a frase é convite seguro, não só promessa incerta. No ar permanece a sensação de continuidade. Novos convites, desafios imprevistos e pessoas que surgirão para caminhar ao lado. O leitor sente que a história não terminou. Flores brotarão em outros cantos, e outras decisões farão Elisa escolher caminhos que a tirarão muitas vezes da rotina.
sempre em nome do serviço e da fé. Pausa e aviso. Rápido, este momento é uma pausa carinhosa na história. As narrativas de Alisa foram criadas para serem ouvidas enquanto você realiza suas tarefas diárias, cozinhando, varrendo, cuidando do jardim ou descansando. Se gostou do que ouviu, inscreva-se no canal Gotas de Inspirações, ative as notificações e não esqueça de curtir. Aproveite este espaço para deixar dicas, sugestões de temas ou pedidos para os próximos capítulos na playlist Flores de Esperança. Sua voz ajuda a moldar o próximo amanhã. Obrigado por escutar e por plantar esperança conosco.